Bora falar de futebol? O mental é todo do Palmeiras nesse momento, sob vários aspectos. E a gente vai ter que voltar no tempo para perceber o tamanho da vantagem que a equipe alvinegra perdeu para o Palmeiras. É impressionante quando a gente olha um pouquinho para trás e volta na memória como estavam as equipes há alguns dias, para se perceber o tamanho da vantagem que o Botafogo perdeu e como se inverteu de maneira absurda o mental das duas equipes. Mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso, hein? Prazer, você não me conhece? Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Me dá uma moral, eu quero chegar em 100 mil inscritos logo. Estamos aí em 61.500 inscritos, muita gente chegando. Então, se inscreve no canal se você não é um inscrito, já clica no sininho também, ativa a notificação, pintando vídeo novo você vai ser avisado. E às sextas-feiras, é bom lembrar, tem uma live para bater papo ao vivo e direto com você. Aliás, também me ajuda aqui ó, no botão do like e no botão do hype. Esses dois botões mostram para o YouTube que o vídeo é bom e ele manda para mais gente. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo ao final do vídeo, hein? Elogio, crítica, algo a discordar, algo a agregar, debata com muita gente que deixa comentário aqui, que é muito legal também. Enfim, fique à vontade que o espaço é seu. E se quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente. Bora pro tema do vídeo? Olha só, é muito importante a gente voltar na 32ª rodada. É muito interessante voltar na 32ª rodada. Por quê? Porque a 32ª rodada, ela mostra uma fotografia inversamente proporcional à fotografia atual. E a gente está falando de 3 rodadas atrás só. Veja só, naquele momento, era uma rodada de clássicos. O Botafogo recebia o Vasco da Gama e o Palmeiras visitava o Corinthians. Os jogos terminam naquela rodada da seguinte forma. O Palmeiras, que visitava o Corinthians, uma equipe que naquele momento lutava contra o rebaixamento, e o Palmeiras lutava pelo título brasileiro, ainda dependendo só de si, o Palmeiras perde o jogo por 2-0. Além disso, na entrevista coletiva, por conta do cenário do jogo, afinal estamos falando de um Palmeiras que descansou bastante porque não tinha mais Copas pela frente, enfrentando um Corinthians que vinha de uma maratona pelo Brasileiro contra o Cuiabá e depois definindo a sua desclassificação na Argentina num jogo muito tenso contra o Racing. Então, o time mais fresco era o Palmeiras, o time mais bem preparado era o Palmeiras, a desvantagem era jogar fora. Mas o técnico Abel Ferreira é questionado se não havia, naquele momento, muita folga e pouco futebol. Para se ter uma ideia da temperatura e da queda abrupta de confiança que se dá à perda de um clássico desse tamanho, seja para Palmeiras, seja para Corinthians. Quando a gente olha para o que aconteceu com o Botafogo naquela rodada, o Botafogo termina fazendo um 3-0 no Vasco, que poderia ter sido 5-6, um baile, jogando uma das suas melhores partidas no ano, e fecha, para você ter uma ideia do pós-jogo, né? Falei do pós-jogo do Abel, fecha aquele pós-jogo, fecha as entrevistas com o John Textor, mandatário do Botafogo, fazendo dancinha com toque de celular na zona mista e dizendo que prometeu chutar a bunda do Flamengo e estava chutando, e dando a entender também que já estava pensando no ano seguinte para reforçar ainda mais esse time tão bom e falando mais do ano que vem, enfim. Para você ter uma ideia do tamanho da confiança que o Botafogo viveu com aquela vitória, abrindo 6 pontos. 2 cenários muito distintos em termos psicológicos, certo? E aí, quando a gente olha para a parte estatística, o buraco é mais embaixo. Porque o Botafogo abria 6 pontos naquele momento, faltando 6 jogos para o fim do campeonato. E, quando você olha para a história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos com 20 clubes, de 2006 para cá, apenas uma equipe que abriu 6 pontos, ou melhor, que abriu não, né? Apenas uma equipe conseguiu tirar 6 pontos do líder, olhando da 32ª rodada para frente. De 2006 para cá. Isso aconteceu em 2009. O Flamengo tirou esses 6 pontos do Palmeiras. Em nenhum outro campeonato isso aconteceu.
Estatisticamente, é uma façanha tirar o título do Botafogo olhando para o que aconteceu na 32ª rodada. Ainda não se sabe o que vai acontecer no fim do campeonato. Mas veja só o impacto positivo, mental, que isso entregava ao Botafogo. É gigante. É gigante. E é bom lembrar, quando a gente fala de 2009, a gente está falando de um Palmeiras claudicante. De um Palmeiras que não, nem de longe, jogava um futebol de campeão naquele momento. E por isso acabou sendo atropelado. Esse Botafogo abriu 6 pontos, jogando talvez um dos melhores jogos do ano, sem dar nenhuma impressão de que passaria a oscilar. Muito pelo contrário. E aí, quando a gente observa aquele campeonato, é bom lembrar que em 2009 o Brasileirão termina com o campeão com o menor número de pontos da história dos pontos corridos, 67, o Flamengo. Foi o único campeão abaixo de 70. Longe de se imaginar que neste campeonato brasileiro o campeão faria menos de 70 pontos. O campeão faria uma pontuação baixa. Longe de se imaginar. Então o cenário era completamente diferente e muito positivo mentalmente. E para o Palmeiras era terrível. E aí a gente vai olhar para o futuro, olhamos para a fotografia da 32ª rodada para se ver como havia uma diferença gigantesca de perspectiva futuro e presente. E quando a gente olha para o cenário futuro a partir da 32ª rodada, o torcedor botafoguense, o torcedor palmeirense olhava para a sequência falando, tem um confronto direto pela frente, mas até o confronto direto, o Botafogo tinha 2 jogos em casa e o Palmeiras 2 jogos fora. Então, além dos 6 pontos, até o duelo para o confronto direto, o Botafogo jogaria ao lado do seu torcedor 2 vezes e o Palmeiras viajaria 2 vezes. Então, o que já se falava em alguns ambientes, em alguns debates, era que existia a possibilidade do Botafogo chegar ao Allianz Parque para colocar a taça na galeria, para garantir matematicamente o título. Dado o cenário que se viu depois da 32ª rodada e o que se via até, e se esperava até, o confronto direto. Só que aí, tudo degringolou. O Botafogo nas 3 rodadas seguintes emperrou. Fato que não parecia possível depois do que aconteceu na 32ª rodada. O Botafogo recebe o Cuiabá virtualmente rebaixado e empata. O Botafogo vai visitar o Atlético Mineiro com o benefício de jogar sem a pressão da torcida do Galo, tirando o Galo da Arena MRV, tirando o Galo da sua casa onde está habituado a jogar. E se ali era um jogo para trabalhar com uma conta de que um empate estaria bem pago, depois de empatar com o Cuiabá e depois de ver Rubens ser expulso ainda no primeiro tempo e sair só com um empate, o resultado se tornou ruim. Por fim, na rodada de véspera do confronto direto, o Botafogo recebe o Vitória, que vale destacar, faz um segundo turno muito bom. Muito bom. Até entrar em campo era o 6º melhor time no segundo turno. Porém, o Botafogo é o líder do campeonato. Vinha tropeçando e precisava dar uma resposta. E o Botafogo só vai buscar o empate nos minutos finais do jogo. É realmente para impactar muito negativamente o mental. Ao passo que aquele Palmeiras que perdeu o clássico, perdeu o derby, viu uma entrevista coletiva em que o Abel teve de defender o time das folgas, vence o Grêmio em casa, e aí vence o Bahia fora de casa, vira o jogo, um jogo muito abaixo em termos de performance, mas com muita resiliência, aquela casca que se diz de um time que não dá para desconfiar, não dá para dar por vencido, e depois vai enfrentar o Lanterna, faz um dos piores jogos do time contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, mas vence. Vence os seus 3 jogos. E com isso, passa o Botafogo. Empata em pontos, mas passa em vitórias. 70-70. E essa é só a 2ª vez na história do Campeonato Brasileiro em que nós chegamos à 35ª rodada com 1º e 2º colocados empatados em pontos.
A outra vez foi em 2023. Num campeonato muito atípico, com o Botafogo fazendo um segundo turno de time rebaixado. E naquela ocasião, Palmeiras e Flamengo estavam empatados em 63 pontos. Agora, 70-70, os dois times com pontuação de campeão. É uma loucura. E a vantagem mental é toda do Palmeiras, arredondando a história, por 3 pontos básicos. O primeiro, a sequência. A clara sequência de um Palmeiras saindo de um derby, derrotado, questionado, vencendo 3 jogos, 2 fora de casa, 2 sem jogar bem o suficiente, mas vencendo, um deles inclusive de virada. Enquanto o Botafogo sai de uma das melhores apresentações do time no ano, também num clássico, em que o mandatário falou em chutar a bunda do Flamengo, dançou na zona mista para mostrar o nível de confiança e de alegria que o Botafogo vivia naquele momento, para 3 empates duríssimos, 2 dentro de casa, contra equipes que no todo do campeonato, lutam contra o rebaixamento. Uma delas caiu, ou vai cair no caso, que é o Cuiabá. E a outra, que talvez o empate estaria na conta, virou uma derrota no sabor por conta da expulsão e das circunstâncias em relação ao ambiente de jogo. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira vantagem mental do Palmeiras, a sequência. A segunda vantagem mental, o Botafogo tendo o mesmo fantasma perseguidor do ano passado, só que agora com uma boa campanha. Se na temporada passada o Botafogo viu o título escorrer pelas mãos por conta da sua incompetência no segundo turno, dessa vez o Botafogo já está com campanha de time campeão brasileiro com 70 pontos. E ainda assim, aquele mesmo perseguidor da temporada passada consegue ultrapassá-lo antes do confronto direto. O mesmo perseguidor. E sem jogar a melhor bola possível nos últimos jogos, mas chega e passa no confronto direto. O mesmo fantasma da temporada passada. Só que agora, com o Botafogo vivendo uma boa campanha e tendo de lidar com esse fantasma. E o terceiro ponto são as circunstâncias do confronto direto. Se, naquele momento, na 32ª rodada, estatisticamente seria muito complicado o Botafogo perder a taça, e além de tudo, muito se falava da perspectiva do Botafogo garantir matematicamente, quem sabe, o título no Allianz Parque, o que acontece agora é que o jogo será no Allianz Parque, como seria também, mas com o torcedor do Palmeiras animado, empolgado, confiante e sabendo que o empate agora é ótimo resultado para o Palmeiras e péssimo resultado para o Botafogo. Então, esse é o cenário, esse é o momento. A vantagem mental do Palmeiras é muito grande, isso está muito claro. Significa que o Palmeiras vencerá o jogo? Claro que não. O fato é que o mental é muito forte num jogo de futebol. O mental é muito forte numa reta final de campeonato. E isso pode fazer a diferença dentro de campo. Deu para ver como os jogadores do Botafogo têm reagido nos últimos jogos às adversidades. E deu para ver como os jogadores do Palmeiras têm reagido nos últimos jogos às adversidades. É uma tônica? Sempre vai ser assim? Não, não é. As coisas mudam. Mas será que vão mudar a tempo para o Botafogo conseguir reagir melhor às adversidades? Tirar a má fase justamente no confronto direto, num cenário tão complicado quanto o Allianz Parque, com o torcedor animado e o Palmeiras com a vantagem? E será que o Palmeiras, com toda a casca que tem, depois de se recuperar tão fortemente e mostrar mais uma vez que é um time de chegada, vai deixar escapar nesse jogo decisivo? Lembrando que o Palmeiras, nos jogos decisivos dessa temporada, não conseguiu dar resposta. A não ser no jogo contra o Santos, podemos dizer assim, no Campeonato Paulista. Foi um Palmeiras que contra o Botafogo não conseguiu se classificar no mata-mata, contra o Flamengo não se classificou no mata-mata, não venceu o Fortaleza em jogo algum no Campeonato Brasileiro, um concorrente direto ao título, não venceu o Flamengo em jogo algum no Campeonato Brasileiro, um concorrente que até pouco tempo tentava buscar a luta pelo título.
O Botafogo, o Palmeiras não venceu também no Campeonato Brasileiro. Então, nesses jogos mais pesados, decisivos de fato, o Palmeiras ainda não deu uma resposta. Será que vai seguir sem dar? Mas pelo menos, em tese para o torcedor do Palmeiras, se não vencer o Botafogo, o empate já basta. Enfim, o fato é que mentalmente o Botafogo vai ter de lidar com um peso muito grande. O peso da sequência ruim, o peso da desconfiança, o peso de ter um mesmo perseguidor, um mesmo fantasma, tendo-o ultrapassado e encará-lo ali num duelo direto e, além de tudo, dentro da casa dele. E o Palmeiras, com um mental muito positivo, confiante de que mesmo jogando mal é capaz de vencer os jogos, deixando para trás uma vantagem que o Botafogo tinha para se tornar o time da vantagem com o empate e tendo o torcedor ao seu lado. O mental está todo do lado do Palmeiras, mas a gente sabe que futebol não se faz só com o mental. É mental, é tático, é técnico e é físico. Fato é que o Palmeiras está na frente no mental. Tático, técnico e físico vai depender do que a gente vai ver dentro do Allianz Parque. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo sobre o tema. E aí, o Palmeiras está na frente no mental, está na frente em outros quesitos? Quem está na frente no físico, no técnico, no tático? Fique super à vontade para comentar aqui embaixo que eu vou ficar muito contente. Debata com a galera aqui também, tem muito comentário legal. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Eu quero ver a sua inscrição aqui. Vamos chegar nos 100 mil juntos? Simbora? Além disso, clica no like, que é muito importante, e no hype. Tudo gratuito e mostra para o YouTube que o trabalho é bom. Espalha o vídeo para todo mundo. Bora falar de futebol.